Olá, queridos cerimonialistas, como estão vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Cerimonialista de Prestígio, onde eu, Marlise, quero ajudar você a aprender a organizar um evento completo de casamento, uma cerimônia do começo ao fim e poder também faturar de R$ 5.000 ou mais por evento. Vai ser um prazer estar aqui nesse programa. Eu, Marlise Bayer, com mais de 30 anos de experiência, referência no mercado de luxo, de casamentos e principalmente também fazendo acontecer muitos tipos de cerimônia, designer de vestido de noiva, sempre atuando nesse meio maravilhoso como vocês que estão aí me assistindo, que é trabalhar com eventos de casamento. E hoje nós temos um tema muito importante que vai ajudar muito vocês, que são os conflitos durante o casamento. Por que vai ajudar vocês? Porque vai dar muito mais experiência, vai sanar expectativas de como atuar e principalmente de antecipar possíveis problemas e coisas que podem acontecer durante o evento de casamento. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que parece ser assim uma coisa sem importância, mas você já deve ter passado muitas coisas no evento de casamento. Eu principalmente, com 30 anos de experiência, você pode imaginar o que eu já vi, o que eu passei, o que eu tive que resolver. E o que eu aconselho vocês antes de começar a dar dicas e a contar sobre o que se passava nos eventos e o que se passa até hoje, é simplesmente você começar a trabalhar o seu emocional, começar a trabalhar a ansiedade, porque todo cerimonialista, todo organizador de eventos ou qualquer profissional da área de casamentos, que seja lá o buffet com seus garçons, com a metria, que seja a decoradora, decorando o salão, todos ficam numa expectativa. Porque tudo pode realmente acontecer de uma hora para outra. Então você está lá fazendo o melhor do seu trabalho, o melhor de si, né? Que eu espero que todos os profissionais e todos os organizadores de eventos sempre trabalhem com essa alma agregada aí, o valor do emocional, ao trabalho bem realizado e principalmente aquele conceito assim de fazer com amor, né? Com amor se resolve tudo. Então, o que se passa muito quando acontecem problemas no evento de casamento é o desespero, né? As pessoas começam a ficar chateadas, as pessoas começam a falar muito, as pessoas começam realmente ao buchicho do evento, ao buchicho do que está acontecendo e isso fica muito mal, porque nós temos que pensar, antes de tudo, querido cerimonialista, que o casamento é dos noivos e da família principalmente. E esse sonho não pode ser repetido. Eu sempre falo que não existe refazer um casamento, né? Então, os detalhes, a tua percepção de como trabalhar no evento tem que ser um grau muito acima do normal. O seu emocional tem que estar sempre muito bem acima do normal. Porque naturalmente as pessoas ficam mais tensas nesse dia, com a cobrança de entregas, com os checklists que você vai ter que fazer, vai ter que ligar para profissionais, às vezes sendo um pouco dura, vamos falar assim, porque você pega às vezes pessoas que têm um pouco de tranquilidade para entregar alguma coisa, você está lá esperando, não pode atrasar. Então essa cobrança às vezes tem que ser um pouco ríspida. Isso tudo vai ser normal e vão acontecer muitas vezes na sua carreira. O mais importante é sempre manter esse discernimento, essa qualidade emocional de poder estar cobrando, trabalhando, executando com harmonia, né? Com harmonia, mesmo às vezes estando um pouco ali nervoso, mas você mantendo essa calma e mostrando aos outros a tranquilidade, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar na área de eventos, eu também era muito exigente, sempre fui, mas eu tinha essa situação de ficar muito nervosa. E eu tive que aprender realmente no decorrer dos eventos que isso não podia acontecer, porque senão eu acabava me desestruturando e automaticamente às vezes não conseguindo resolver o problema que estava ali acontecendo na nossa frente. Quais seriam os problemas que podem acontecer? Muito atraso, trabalhos que não foram acordados, né? Muitas vezes você acordou, está no checklist, está até assinado pelo profissional e você vai ter que enfrentar essas situações, ou por motivo de relaxamento, ou por motivo de outros problemas que o profissional pode ter tido. E qual é a dica nesse caso? Primeiro, não se apegue ao problema, se apegue à resolução do problema, tá? A primeira dica para um grande cerimonialista de prestígio: não se apegue ao problema em si, à dor do problema, se apegue à solução. Tá, aconteceu, o que eu tenho que fazer num curto espaço de tempo para resolver esse problema? Tá, pessoal? Isso é muito importante, porque a primeira coisa é chamar a tua equipe.
A próxima dica é chamar a tua equipe e explicar o problema que está acontecendo para justamente você, junto com a tua equipe, achar a saída rápida e necessária, sem tumulto, sem constrangimento de pessoas, né? Sem a necessidade de enfatizar quem fez, né? Quem ocasionou o problema. Isso você pode até conversar depois do casamento, marcando uma hora de trabalho com essa pessoa ou com esse profissional e falando com ele sobre isso. Tá? Especificamente para nunca mais acontecer esse tipo de fato que ocorreu, principalmente atraso e serviços mal entregues, né? Porque se a pessoa chega com algo atrasado, como já me aconteceu, de chegarem doces atrasados, ou seja, as pessoas estarem lá no salão chegando e a mesa de doces ainda estar sendo posta, tá? Então é horrível quando se passa esse tipo de coisa, porque você fez o checklist, você ligou para o profissional, foi acordado que estaria 1h30, 2 horas antes, a mesa posta, tudo certinho, daí você chega com equipe, com tudo e não está. Qual é a dica para esse caso grave, que eu acho muito grave? Sempre deixa alguém responsável no salão, sempre, tá? A partir de hoje, o cerimonialista trabalha com 2, 3 pessoas, 2, 3 cerimonialistas, mas sempre deixe, no caso de você sair do salão e não estar nada pronto, um cerimonialista da sua equipe responsável em cobrar e resolver o problema. Por isso que eu falo tanto para vocês do trabalho da equipe, do treinamento da equipe. Porque se você faz um bom treinamento da equipe, é só falar com as pessoas, elas já sabem que estão com problema, elas já sabem que tem que resolver, elas já sabem que vai ter que ligar ou às vezes pegar até um auto e ir atrás. Tudo pode acontecer nessa hora, porque você até então não sabe o que se passou, se realmente o profissional teve algum problema na locomoção ou um outro problema de entrega de um casamento que antecedia o seu. E aí a gente vai descobrir, claro, depois, não nessa hora que você tem que resolver, tá certo? Então, equipe bem treinada, horários cobrados e antecipadamente cobrados novamente e se houver uma situação assim, resolvê-la, tá, pessoal? Isso é muito importante. A mesma coisa na igreja. Estão chegando antecipadamente os convidados, sempre esteja 45 minutos, 1 hora antes na igreja, porque dá tempo de analisar, dá tempo de ver possíveis problemas, como por exemplo quedas de luz, tá? Que criam conflitos na hora que você precisa realmente estar lá falando de repente com a parte da cerimônia, do padre, né? E padrinhos chegando atrasados. Isso é um grave problema, porque às vezes os padrinhos chegam atrasados e você atrasa uma cerimônia aí com 15, 20 minutos, sendo que a noiva já está no processo, já está lá fora esperando. Então, no meu caso, eu era muito, muito específica com a etiqueta, o protocolo que você tem que cumprir. E qual seria isso? Antes do casamento, 2, 3 dias antes, você vai recordar a todos os padrinhos, tá? Essa é a dica, do horário que eles têm que estar, ou seja, 30 minutos antes da cerimônia, você está montando a fila. Você estará montando todo o protocolo de entrada. Se quando a noiva chegar, que eu sempre também digo, chegue 15 minutos antes, espere no carro, a situação se acomodar, a música, saber que a noiva está chegando, mas no caso de conflitos, quando os padrinhos chegarem atrasados, você justamente tenha o contato dos padrinhos no seu checklist, peça para um dos seus cerimonialistas ligarem, tá? Para o padrinho, e se realmente ele for chegar atrasado, que ele não vai chegar na entrada no horário marcado, você comece a cerimônia sem o padrinho. O máximo de atraso permitido é 10 minutos, pessoal. Se em 10 minutos você não puder começar a cerimônia, é sinal que realmente eles não vão chegar no horário e a sua cerimônia vai começar 30 minutos depois, tá bom? Então, nesse tipo de conflito, você já avise os padrinhos, avise os noivos que você vai entrar com o casamento no máximo 10 minutos depois, não mais. E aí a responsabilidade é imediata e as pessoas vão ver que existe um cerimonial, que existe um organizador de eventos que também cumpre as suas tarefas para esse evento sair com sucesso, né? Porque muitas vezes as pessoas não falam isso e deixam as coisas se tornarem pior e as coisas vão realmente dando conflito na hora da entrada da igreja,
né? O noivo não chegou, tem que esperar, o padrinho vai vir um padrinho, o outro está esperando porque o companheiro não chegou. Então seja sempre muito específico e anteceda esses tipos de problema. Coloque no seu checklist, anote que você tem que falar com eles na semana do casamento e pedir, por favor, que não aconteça esse tipo de constrangimento na hora da cerimônia religiosa, tá certo? Outra coisa muito importante nos conflitos familiares que acontecem durante o evento, por exemplo, os pais do noivo ou da noiva são separados e existe realmente muita mágoa e muito rancor e eles não podem nem se ver direito na entrada da igreja, nem se ver no altar, eles vão ter que estar realmente muito separados. Esse tipo de acontecimento você já vai estar sabendo antes, com certeza, com os noivos, vai ter reuniões talvez com os pais separados ou mesmo com um dos pais explicando todo esse fato da entrada, que é necessário, que existe uma entrada, existe um protocolo que os pais estarão no altar, né? E coisas desse tipo que serão acordadas. Se no dia acontecer algum imprevisto e você perceber que vai haver um clima de briga, de desordem na porta da igreja ou na cerimônia, você, por favor, com a sua etiqueta e postura do cerimonial, você vai puxar a mãe para um lado, o pai para o outro, vai conversar separadamente com um deles. Se necessitar mudar alguma coisa, você é capaz de fazer isso, você terá que fazer isso, alguma alteração na entrada por causa de algum fato, ou faça. Tenha sempre em mente que você tem que ter o plano B para muitas situações como cerimonialista de prestígio. Porque tudo estava acordado, mas de repente uma situação muito desagradável, uma briga familiar aconteceu algumas horas antes, né? E as pessoas chegam muito quentes na hora da entrada do religioso, os noivos dificilmente vão saber desse tipo de acontecimento. Se souberem, o que vai acontecer é que vão te chamar já no momento mais desesperado ou com tristeza, né, ou preocupados, e você também vai ter que ter um controle emocional para dar a saída e pedir o apoio deles para a sugestão da saída que você tem que encontrar neste caso, tá? Então é muito importante. Se os noivos não sabem, resolva com a sua equipe. Se os noivos sabem de algum acontecimento, de alguma briga entre pessoas da família ou entre os padrinhos, ou que seja alguém importante para eles, resolva com a tua equipe e abafe a situação da melhor maneira possível, tá certo? Por isso que esse quadro de estar você e toda a equipe preparados para isso, emocionalmente, tranquilos, para poder acalmar e definir outra estratégia é muito importante. Outros tipos de conflitos que podem acontecer durante o casamento também, na festa, é devido à bebida. Vocês sabem que muitas pessoas se passam e se mostram muito diferentes depois que bebem. Antes do baile ou na hora do jantar, podem já haver pessoas que tenham por natureza esse perfil de beber e se tornarem pessoas, né, que não são boas no momento, não se portam bem no momento. Então você, por favor, sempre você como cerimonialista, chame essa pessoa, peça para um garçom chamá-la, para uma pessoa da família chamá-la, que você gostaria de conversar com ele. E leve-o para o espaço, a sós ou com alguma pessoa da família que você possa realmente instruí-lo a não fazer isso, porque existe um protocolo a ser feito, que ele vai acabar prejudicando todo esse protocolo e principalmente a festa dos noivos. Sempre uma conversa muito elegante, muito fina, mas afaste a pessoa. Não fiquem assistindo aquilo como um programa de TV. Não fique assistindo aquele show, tá? Porque os shows acabam marcando demais os eventos. Se o show é bom, é perfeito. Agora, se o show é ruim, ele marca às vezes muito mais que todo o resto, né, que foi concebido no projeto de casamento. Então, sempre a primeira dica é conversar com quem está fazendo o problema acontecer. Eu até comento com vocês uma vez que eu tive um evento muito grande onde as mães começaram a brigar durante o casamento, mas a minha sorte foi que eu estava resolvendo uma outra situação e o meu cerimonialista, que estava muito preparado e cuidando desse setor, ele percebeu a briga, levou as mães, porque elas estavam indo ao toalete, e fechou o toalete e foi me chamar. Olha o detalhe, eu fui até este toalete e simplesmente com toda a educação, mas com uma certa postura
postura meio forte, eu disse às mães, se elas queriam realmente acabar com a festa do casamento dos seus filhos e realmente encerrar de uma vez essa futura união familiar que ia ter, começando a partir dessa briga no próprio casamento. E pedi muito humildemente que elas parassem em nome dos noivos, tá? Que em nome dos noivos e da festa e de tudo que foi feito de tão belo nessa festa, que elas, por favor, nesse momento não brigassem. Se elas quisessem ficar bem separadas, não se olharem, não estarem juntas, eu ia providenciar essa separação, mas que não estragassem a festa. Então ficou uma coisa muito constrangida para elas, com certeza elas realmente acataram, né, o meu posicionamento como organizadora de eventos, acataram o meu pedido principalmente, e realmente a festa se saiu muito bem tudo, nenhum problema. O que marcou foi o quê? Que algumas pessoas haviam visto essa cena, haviam escutado alguma coisa, então levemente um bochicho começou no evento de casamento. Aí qual foi a dica? E qual é a dica para você, querido organizador de eventos? Faça com que, quando começarem a perguntar nas mesas e a falarem que a equipe, não, já está tudo bem, foi um mal entendido, que a equipe já se posicione ou já te chame, ou mesmo a própria equipe fale que foi um engano realmente, não foi nada desta situação como estão falando, foi uma outra coisa que aconteceu engraçada. Tente contar uma outra versão, para a dúvida ficar no ar, que aí para a conversa. Porque se todo mundo começar a espalhar realmente algum bochicho, algum comentário durante a festa, fica muito deselegante. Muito deselegante. Então essa é a dica. A equipe tem que estar muito afinada com você e escutando e também ajudando e motivando as pessoas a saírem, a dançarem, oferecendo coisas para se cortar qualquer tipo de constrangimento, tá certo? Principalmente também quando pessoas saem para fora, que há brigas fora do salão de festas, né? Que já aconteceu muitos casamentos, não que eu fiz, mas que eu ouvi falar e que foram muito desagradáveis, que pessoas da sociedade saíram a brigar fora de cerimônias de casamento. Então, pessoas que têm um certo nível, pessoas que são cultas, que sabem que isso é muito feio e ainda assim se projetam esse tipo de situação. Não deixe de pôr o respeito acima de tudo como cerimonialista, tá? Com segurança, né? Com ordem, com respeito, mas se alguma pessoa se passar muito, você vai, como terceira dica nesse caso, vai procurar os pais, tá? Ou responsável pela festa, o pai do noivo, o pai da noiva, vai passar a informação para ele do que está acontecendo e qual atitude você acha que deveria ser tomado. Se alguma pessoa da família autorizar, você como cerimonialista tome todas as providências possíveis. Se tiver que tirar alguma pessoa do evento por motivo de desordem, de briga, de qualquer coisa, você terá que fazer. Tá certo? Por isso, muitas vezes também, em meus eventos, eu sempre tenho seguranças contratados, tanto na porta do evento, como dentro do evento, né? Então, para justamente, se houver qualquer problema que venha de fora para dentro seja barrada, ou se saia dali para fora também se sustente problemas deste nível, tá certo? Então, cuidado com pessoas que têm algum problema de bebida nos eventos, é de suma importância. Outro conflito que pode se passar são com profissionais, tá? De repente, de uma hora para outra, profissionais que eram amigos ou não amigos, mas que se trabalhavam juntos, começa alguma discussão, algum apontamento, alguma coisa ou na cozinha, ou fora do salão, ou realmente algo entre profissional e convidado, que também acontece muito, né? Um convidado que realmente já está esquentado, vai lá, humilha um garçom, faz alguma coisa feia, ou vai reclamar, né, justamente na metria e faz um escândalo. Também a postura é a mesma. Primeiro, barre o problema e vá conversar com as pessoas. Se isso não resultar momentaneamente, chame a equipe e realmente tente sair fora com essa situação. Quanto mais rápido você for, querido cerimonialista, em resolver esses tipos de conflitos entre profissionais e convidados, entre profissionais e profissionais, ou entre mesmo convidados e pessoas da festa, entre eles mesmo, são possíveis problemas que você vai ter que fazer a ponta, porque os noivos não serão capazes de fazer isso. O que pode acontecer às vezes é os pais ajudarem ou os padrinhos que conhecem a pessoa envolvida, mas
o mais importante é você, como cerimonial, saber que isso não pode acontecer e que você tem o respaldo da família, o respaldo dos noivos para poder chegar e dar um basta. Não deixe a coisa ir adiante, tá certo? Muitas pessoas estragam o casamento por esse tipo de atitude, por conflitos que trazem de fora para resolver no dia do evento, que são problemas muitas vezes familiares, às vezes são inimigos, né? Inimigos também que foram convidados, mas são inimigos de lados diferentes e que naquele dia resolvem realmente se passarem, tá bom? Nunca deixe que uma festa linda, um projeto de casamento que foi um ano antes trabalhado com muito amor e carinho e de repente acontecer isso, tá certo? Vou contar um que aconteceu comigo que foi pior ainda. Isso fazem bastante anos atrás, logo que eu comecei com equipes, que a gente trabalhava muito com equipes de recepção de alto, né, com valet, com toda essa parte de introdução do casamento ali, que é a chegada dos convidados. E nós tivemos num evento, eu estava com 6 seguranças nesse evento, e o que aconteceu que foi muito triste para mim foi que 2 pessoas do casamento, e uma era o irmão da noiva, tá? Brigou com um amigo dele, pior, era com um amigo dele de muito tempo, beberam e não foi percebido nem por minha equipe, nem pela equipe que estava dentro. Eles foram fora do salão e começaram a brigar perto de um dos carros, que eles já estavam saindo, alguma coisa assim. E até o segurança ir ajudar e ver que estava se passando uma briga no estacionamento do carro, no estacionamento do casamento, desculpe, um feriu o outro, tá? Então houve uma briga, se machucou a cabeça, teve que ir a um pronto-socorro, teve que dar pontos na cabeça e isso ficou uma coisa muito chata. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o cerimonialista consegue fazer com que isso não vá dentro do salão, a gente conseguiu que isso não fosse estragar a festa, a música continuasse, todo o show continuou, toda a beleza continuou, mas os pais ficaram muito preocupados, né? Já mexeu com o emocional de algumas pessoas, alguns convidados ficaram sabendo, não tinham certeza, mas também ficou um pouco aquele clima. Então é um fato verídico que eu estou contando para vocês e que realmente tu vê que eu nunca poderia esperar que eles iam sair do salão, ir para o alto conversando e de repente começar uma briga ali, tá certo? Então dicas que eu dou: segurança sempre observando toda a parte externa. Se já tem pessoas que estão se passando com agressividade ou com bebida ou expressões diferenciadas que você perceba na festa, coloque um da sua equipe vistoriando o tempo todo essas pessoas, tá? E já avise a metria também, outra dica muito importante, o maître que está cuidando de toda a organização dessa parte de bebidas, da alimentação, que ele saiba também o que está se passando, chame ele numa lateral. Olha, aquela pessoa assim já está começando a dar problemas, então nós temos que ficar de olho, né? Muito cuidado também para não julgar, mas também muito atenta às manifestações que estão acontecendo. Tá certo, queridos cerimonialistas? Então, claro que não é o que a gente espera que aconteça, mas sempre você tem que ir com tudo muito correto para o seu evento, tudo muito certo, checklist muito feito, tudo muito bonito, mas na expectativa e na atenção de precisar resolver alguma coisa durante o evento, tá certo? Ou também outro acontecimento que pode vir a se passar, o falecimento de alguma pessoa que é parente de alguém que está na festa, ou da própria família, né? Ou alguma notícia que venha de fora e que não estava previsto, uma notícia trágica que venha de fora, né? Que foi para o hospital, ou se acidentou, ou qualquer coisa assim. A primeira atitude do cerimonial, como eu sempre falo, é chamar os pais. Conversar com os interessados, as pessoas que realmente têm que te ajudar a se posicionar, tá certo? Então, chame a família, aconteceu um imprevisto, alguém vai até lá, alguém daqui vai até lá. Não espalhe, não converse sobre isso, simplesmente com o mais interessado possível para ele opinar e realmente ajudar você a se posicionar em ligações, né? Em dispor alguma pessoa para ir até lá, ou um segurança, ou um aporte, né? Sempre assim, sempre dessa maneira elegante e querendo fazer o teu melhor junto com a tua equipe, né, querido cerimonialista, e com todos os envolvidos na festa, né? Porque eu sempre falo, queridos, o elo de ligação de toda a festa está em suas mãos. Se você for
amável, respeitoso, você tem todos os aliados ao seu lado, qualquer briga, qualquer coisa, qualquer conflito que possa existir, dá tempo de resolver, dá tempo de conversar, dá tempo de sanar problemas assim, dúvidas, e você continuar com todo o casamento, todo o desenvolvimento desse grande projeto que é fazer a cerimônia acontecer do começo ao fim em perfeita harmonia, tá certo? Então, são pequenas dicas que eu estou dando, vão surgir muitas outras que nós vamos estar conversando em breve, tá? Em outros programas que estão me escrevendo aí, pedindo algumas informações sobre isso, sobre etiqueta, sobre conflitos. Pode me escrever para que eu possa realmente informar com tanta experiência, coisas que eu passei, que eu ajudei. Algumas a gente conseguiu resolver muito rápido, algumas demoraram um pouco, mas a perfeição não existe, mas a quase perfeição sim. Então, chegue nessa quase perfeição que eu sempre digo que vale muito a pena, né? O reconhecimento é depois o fechamento desse seu evento com chave de ouro, com tudo resolvido, e o melhor que possa ter sido feito foi, tá certo? E, claro, no próximo programa vamos estar aí juntos novamente. Quero que você curta aí, que você faça perguntas, se inscreva no meu canal, né? E se possível também faça comentários. Vai ser um prazer estar cada vez mais podendo trabalhar com vocês, cerimonialistas, organizadores de eventos, aprendendo também. Me deem dicas, por favor. A gente traz para o programa, traz comentários para o programa, falando também mais acontecimentos aí pelo Brasil nesse ramo tão lindo que são eventos de casamento, tá certo? Próximo programa a gente vai provavelmente ter mais dicas, mas agora dicas maravilhosas sobre como fazer com que o casamento tenha esse checklist perfeito, esse briefing, falar dessa parte dos documentos, falar um pouco mais sobre o que você necessita como cerimonialista para realmente estar atuando do começo ao fim do casamento, que documentos, que materiais, né? Eu vou dar todas essas dicas no nosso próximo encontro, tá certo? Um grande abraço para vocês e nos vemos lá.